Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 15, este é o segundo vídeo. Primeiro vídeo eu fiz uma longa digressão para a gente conversar sobre alguns mitos, correto? Eu acho que eu não respondi todas as dificuldades deste capítulo deste parágrafo do capítulo 15. Então eu vou ler desde o começo, é claro. Não vou fazer as digressões que eu fiz no vídeo passado. Assista o vídeo passado se você não assistiu. Só vou resolver aquilo que a gente deixou de lado. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso. Ou seja, eu tive impetuosidade ali, não me adiantaria em nada, né? E é claro, eu acho que faz parte do ofício da Marcela, né? Perceba, se o cara chega com todo o ímpeto, né, para uma mulher de vida fácil e o cara chega lá e a mulher fala, eu quero 2 contos de réis, né? Essa prostituta, embora 2 contos de réis seja uma fortuna, ela não é muito esperta, né? Ela poderia ir adiando a história. Não só pelo dinheiro que ela pode ganhar mais, mas perceba, o desejo realizado imediatamente de uma vez só tende a sumir, né? Então imagine 2 casos, né? Eu mostro uma foto de bolo de chocolate para você. E aí eu falo, você quer? Você fala, eu quero. Eu falo, 50. Você fala, tá bom. E eu te dou o bolo de chocolate. No outro caso eu falo, você quer? E você diz, eu quero. Eu falo, olha essa foto. E você fica lá olhando essa foto, e aí eu pego a foto novamente, outro dia eu mostro a foto novamente, outro dia eu trago o bolo, e você quase consegue sentir o cheirinho do bolo, né? Mas eu não deixo você cheirar. E eu levo o bolo, provavelmente vou ter que pegar outro bolo, porque o bolo tá ficando velho, e outro dia eu deixo você cheirar o bolo. Outro dia, quando você está quase com o seu garfo ali, né? Quase enterrando o seu garfo no bolo, eu falei, pai, não, a gente continua isso outro dia, né? E assim vai. E imagine que cada vez que você vai ver o bolo, vai pegar o bolo na mão, vai cheirar o bolo, né? Ou vai até tentar que eu receba você... Nossa, essa imagem tá ficando sexual demais. Tentar que eu até receba você em minha casa para que você tenha um vislumbre do bolo. Imagine que cada vez eu meio que cobro, ou eu não cobrar, você vai ver que Marcela é muito mais esperto do que isso, né? Ela não vai falar, como eu falei pra você, 2 contos de réis, né? Você dá um agradinho, e aí ela fala, nossa, nem precisava, e as coisas vão indo, né? Que, em verdade, há 2 meios de granjear a vontade das mulheres, os 2 meios que ele já falou, o corcel do cego desejo e o asno da paciência. O violento como o touro de Europa e o insinuativo como o touro da Europa. Zeus raptou Europa, né? Levou ela para uma ilha e depois ele conseguiu conquistar, mas foi um rapto. E o insinuativo como o cisne de Leda, Zeus transformou num cisne, ficaram os 2 ali de brincadeira de pássaro. E a chuva de ouro de Danae, novamente Zeus transformou numa chuva e foi caindo sobre ela. 3 inventos do padre Zeus, que por estarem fora de moda, aí ficaram trocados no cavalo e no asno. Então isso explica aquilo que eu falei, né? Então os 2 modos são o asno e o corcel. Se as pessoas lessem mitologia, o narrador está falando. Então a gente falaria o modo da Europa, da conquista da Europa, e do outro lado da Leda e da Danae. Então fica 3 inventos do padre Zeus que, por estarem fora de moda, aí ficaram trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urdi. Eu coloquei ali no nosso Quizlet. Urdir, é claro, compor, isso vem da fiação, né? Quando você tece alguma coisa, isso era urdir. Lembre-se que você tem a urdidura, quando a gente fala de um texto, né? Por oposição à trama. A trama é aquilo que junta tudo, né? Então a ação, e a urdidura é, digamos, o tecido, todos os outros fios que são juntados, né?
E traça aqui, nós não estamos falando do animal, nada mais, estamos falando do 7º significado que eu coloquei no nosso Quizlet, que é modo ardiloso de conseguir alguma coisa. Tanto é que o exemplo que nós temos é: concebeu e urdiu traças de eliminar o sócio. Então esse ardil, essa mãe. Não direi as traças que urdi, nem as peitas. Eu estou colocando tudo junto porque isso é mais ou menos revisão, né? Peita pode ser antigo tributo pago pelos que não eram nobres, não é o nosso caso aqui. Presente oferecido como suborno. Aqui nós começamos a descobrir a arte da Marcela, né? Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor. Ela me ama, ela não me ama, ela vai me aceitar, ela não vai me aceitar. Nem as esperas baldadas, quer dizer, as esperas em vão. Outra arte maravilhosa, né? Vamos voltar para o nosso bolo. Depois disso, ou você vai querer, sei lá, fazer alguma coisa, ou você vai querer comer bolo de chocolate. Finalmente, um dia eu falo: olha, tá bom, traga aí, venha aqui na minha casa, eu vou servir o bolo para você. E aí você fica o dia inteiro pensando naquele bolo e aquela felicidade. Leia A Felicidade Clandestina, está aqui no canal, também da Lígia Fagundes, não, Clarice Lispector. Então você vai ter uma noção maior desse prazer antecipado. Então você tá já com aquele prazer o dia inteiro, aquela ansiedade. A gente marcou às 8 horas da noite. Quando chega às 7h30 da noite, está se aprontando para sair de casa, eu passo um WhatsApp. Seguinte, não vai dar não. Não vai dar não, aconteceu um imprevisto aqui. Vamos marcar para uma outra data. E nem fala a outra data. Artes de Marcelo. Nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel. Peraí, vamos deixar isso mais claro. O asno foi digno do corcel. Ou seja, a paciência foi digna da paixão. Ou do desejo, né? Um asno de Sancho deveras filosófico, né? Que me levou à casa dela no fim do citado período. Apiei-me, ou seja, eu desci do asno, bati-lhe na anca e mandei a paciência, ou seja, e mandei o asno pastar, porque agora sim, em diversos sentidos, ele pode cavalgar o cavalo do desejo, né? Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste. Tal devia ser, na criação bíblica, o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do primeiro sol, a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma coisa, leitor amigo. E se alguma vez contaste 18 anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Aqui, diversas pessoas leem isso como ironia do Machado de Assis. Ele está falando ali de pegar uma prostituta e está comparando com o sol da criação. Lembra daquela cena, não sei se você já leu Dom Casmurro, que o Bentinho está penteando os cabelos da Capitu. Está penteando os cabelos da Capitu. E aí ele fala assim... eu meio que me atrapalhando, não tinha muita habilidade, outras vezes eu de propósito ia me atrapalhando, mas infelizmente os cabelos acabavam, né? E eu os queria tão longo que pudesse dar algumas voltas no globo, alguma coisa assim, infinitas voltas no globo, alguma coisa assim. E aí ele para essa lembrança, que algumas pessoas pensam que é ácida, é um exagero, mas eu acho que é uma lembrança doce. Então ele está lá quase com os olhos rasos de lágrimas, lembrando da Capitu, inclinada, olhando para ele. E aí ele fala assim: se você acha que isso é exagero, desgraçado leitor, é porque você nunca penteou uma pequena. Se você penteasse uma pequena como eu penteei, você acharia a mesma coisa. Ou seja,
ao mesmo tempo que ele sempre continua com o seu sarcasmo, por exemplo, aqui ele é realista nesse sentido, né? É uma prostituta, pelo amor de Deus, né? É uma prostituta que nem gosta dele, mas ele respeita a doçura do momento. E ele sabe que para uma pessoa, não importa se é uma prostituta, para uma pessoa que está se apaixonando pela primeira vez, a luz que vem disso, o deslumbre que vem disso, é sim comparado com o primeiro sol da criação batendo de chapa nas flores. Ok? Então esse é o nosso desafio lendo Machado de Assis. Ele é irônico, ácido, mas ele é doce também. Pois foi a mesma coisa, leitor amigo. E se alguma vez contastes 18 anos, deves lembrar-te que foi isso mesmo. E aqui o Machado de Assis, o Brás Cubas, te convidando para fazer esse exercício. Lembre disso. Lembre quando você era jovenzinho, se você não é, e estava todo apaixonado. E aquela menina que depois você nem, sei lá, você até se desiludiu, mas lembra naquele momento, naquele primeiro beijo, naquele olhar que ela te deu, não era o mundo inteiro que estava lá? Teve duas faces a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome que eu de nomes não curo. Teve a fase consular e a fase imperial. Ele está fazendo alusão aqui à estrutura política de Roma, né? A fase consular era a fase... Roma teve o período dos triunvirato, né? Acho que é isso, triunvirato, que você tinha ali três pessoas que faziam o papel de líderes, né? Mas antes disso tinha um período que você sempre tinha os cônsuls, né? Então tinha sempre dois, para que um não ficasse com todo o poder. Até que Júlio César quis dar o golpe e se tornar um imperador, né? Depois veio Augusto e depois começaram todos os imperadores de Roma, né? Então na fase consular você divide o poder. Na fase imperial você é o Augusto, né? Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Mas, quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias e eu concentrei todos os poderes na mão. Foi a fase cesariana, César, Júlio César, imperador, isso que eu falei para você. Era o meu universo. Mas... ai, triste, não era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas de meu pai. Ele dava-me tudo o que lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. Dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso que ele restringiu um pouco as franquezas, né? Franqueza no sentido de liberdade. Lembre-se da expressão entrada franca, né? Que ele restringiu um pouco a franqueza, depois mais, depois mais. Então recorri à minha mãe e induzia a desviar alguma coisa que me dava às escondidas. Era pouco. Lancei mão de um último recurso. Entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura. Usura aqui é juros, né? Então perceba, qual que é o que ele fez aqui? Você é o dono de uma joalheria, provavelmente esse tipo de gente que negociou com ele. Eu não tenho dinheiro, eu falo assim, olha, mas você sabe que meu pai é rico, eu sou herdeiro único, né? Quando eu ganhar minha herança, é claro que eu vou ter contos e contos e contos de réis. Então fazemos o seguinte, você me vende essa joia aqui, eu assino uma promissória, quando eu tiver acesso à minha herança, eu pago com juros, né? Em verdade, dizia-me Marcela, quando lhe levava alguma seda, alguma joia, em verdade você quer brigar comigo, pois isso é coisa que se faça, um presente tão caro. Desgraçada, né? E se era joia, dizia isso a contemplá-la entre os dedos, a procurar a melhor luz, a ensaiá-la em si, e a rir, e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera. Mas, protestando, derramava-se-lhe a felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz com vê-la assim.
Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro. Dobra de ouro é um tipo de moeda portuguesa antiga, claro, com altíssimo valor, né? Então, não sabemos por que a Marcela tinha essa preferência curiosa pelas dobras de ouro. E eu levava-lhes quantas podia obter. Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava. Escondia por medo dos escravos. A casa em que morava, nos Cajueiros, era própria. Eram sólidos e bons os móveis de jacarandá lavrado e todas as demais alfaias, espelhos, jarras, baixela, uma linda baixela da Índia que lhe doara um desembargador. Baixela do diabo, deste-me grandes repelões aos nervos. É claro, né? É um presente que ela ama tanto de um amante anterior. Disse-o muita vez a própria dona. Não lhe dissimulava o tédio que me faziam estes e outros despojos, né? Dos seus amores de antanho, quer dizer, dos seus amores passados. Ela ouvia-me e ria com uma expressão cândida. Cândida e outra coisa que eu nesse tempo não entendia bem. Mas agora, relembrando o caso, penso que era um riso misto, como devia ter a criatura que nascesse, por exemplo, de uma bruxa de Shakespeare com um serafim de Klopstock. Eu vou ter que abrir um vídeo daqui a pouco e aí eu explico essas referências. Não sei se me explico. E porque tinha notícia dos meus zelos, ou seja, dos meus ciúmes tardios, parece que gostava de os assolar. Assolar é o que você faz com um cachorro quando você quer que o cachorro ataque alguém, né? Então parece que porque ela sabia desses meus zelos tardios, por que tardios? Porque como que você vai ter ciúmes de algo que passou, né? Então o teu ciúmes está chegando atrasado. Ela parece que gostava de os assolar mais. Assim foi que um dia, como eu lhe não pudesse dar certo colar, que ela vira num joalheiro, retorquiu-me que era um simples gracejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. Não lhe perdoo se você fazer de mim essa triste ideia, concluiu, ameaçando-me com o dedo. Daqui a pouco a gente vê a estratégia da Marcela. Esse vídeo já está ficando muito longo. Vídeo anterior, no próximo vídeo, eu farei uma digressão sobre alguns vocábulos e algumas referências desse vídeo 3. Se você estiver interessado só na história, desse vídeo 2. Se você estiver interessado só na história, pule já pro vídeo 4.